Pessoal, agora o que eu quero falar com vocês é sobre uma característica do Box Model no que diz respeito principalmente às propriedades width e height em conjunto, né, quando utilizado junto com a propriedade padding, tá? Então, por padrão, o padding ele vai somar ao tamanho final do elemento. O que isso quer dizer? Olha só, fiz um pequeno slide aqui, ó, demonstrando o seguinte. Se eu tenho uma div, por exemplo, que tem uma largura de 150 px e uma altura de 100 px, se eu aplicar um padding de 25 px, ou seja, 25 de cada lado, o tamanho final desse elemento será 200 pixels de largura e 150 de altura. Por que isso? Porque se eu tenho 150 na propriedade width e 25 de left e 25 de right, o tamanho final do elemento será 150 mais 25 de cada lado, ou seja, 150 mais 50. Isso vai somar, ó, 200 pixels. Na altura, a mesma coisa. Se eu tenho uma altura de 150 px e um padding de 25, ou seja, 25 para cima, 25 aqui para cima, 25 para baixo, o tamanho final desse cara será 150 px. Tá? Mas eu também consigo mudar esse comportamento, ou seja, eu quero dizer para o interpretador lá do meu CSS, do HTML, né, dizer para o browser, que o tamanho que eu defini aqui na propriedade width e na propriedade height é o tamanho final, tá? Ou seja, o padding não vai somar o tamanho desse elemento. Então, olha só, próximo slide, aqui tem um exemplo, ó. A mesma div, só que agora eu coloquei um box size em border box, tá? O que isso daqui vai virar? Bom, vamos lá, eu tenho uma largura de 150, uma altura de 100, tá? Coloquei 25 de padding. Isso aqui vai fazer com que o meu conteúdo diminua 50 pixels de cada lado, né? Porque o tamanho final, ó, largura 150 px, altura 100 px, está aqui, 100 px. 25 de pad, ou seja, ele vai diminuir aqui internamente, mas o tamanho final será sempre esse aqui, tá? Para demonstrar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso brackets e vou fazer o seguinte, vou abrir o meu arquivo base e vou salvar como Ctrl Shift S aqui, vou salvar como 10 box sizing. É isso aí. E nesse exercício aqui eu vou habilitar o nosso Live Preview para ficar mais fácil de enxergar. Vou jogar essa janela para o lado. Aqui, é isso aí. Aqui embaixo eu vou colocar duas divs. Vou colocar um ID mesmo, tá? ID div1. Desse jeito. Vou duplicar essa linha, Ctrl D. Div2. No meu CSS, todas as divs terão um background orange, um width 150 px, um height 100 px. Colocar um margem também para separar um pouquinho uma da outra. Tá lá, duas divs formatadinha ali para mim. Vou pegar aqui eu preciso colocar um padding, né? Aliás, aqui não, vou colocar aqui. Por exemplo, div1 padding 25 px. Repara o que vai acontecer na div1. Olha só. Quando eu coloquei o padding na div1, deixa eu colocar um conteúdo aqui para a gente testar. Teste. Teste. É isso aí. Tenho dois conteúdos ali. O padding na div1 fez com que houvesse um enchimento, um espaço interno aqui, mas esse tamanho, ele alterou o tamanho final do elemento, né? Agora o tamanho final não é mais 150 por 100, agora é 200 por 150 por conta desses 25 pixels de cada lado. Se eu fizer a mesma coisa na div2, olha só, padding
Se eu colocar 25px aqui, ele vai somar o tamanho do elemento, mas eu posso falar que eu quero um box sizing border box, tá? Content box é o padrão, isso aqui você não precisaria colocar porque é o padrão, tá? Mas eu tenho também o border box. Olha só o que aconteceu, o border box ele deixou o tamanho final como sendo esse tamanho que eu coloquei aqui, tá? Mas manteve o padding ali, ou seja, na prática a área do meu conteúdo diminuiu bastante, tá bom? Então essa que é a ideia.